Todo mundo dê glória a Deus. Quem ama o Senhor Jesus aqui, levante a mão. Diga: Senhor Jesus, o Senhor foi o que aconteceu de melhor na minha vida. Queridos, pensem bem, enchem o pulmão e digam assim: conta comigo. Vamos aplaudir a Deus, amados. Amém, amém. Senhor, meu Deus e Pai, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra. Eu declaro as mentes cativas à palavra de Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos falar algo, queridos, sobre servir a Deus, fazer algo para o Rei Jesus. Muitas vezes deixamos de fazer porque achamos que temos que ter primeiro, ter feito um curso longo, uma teologia, enquanto o pastor não põe azeite na minha cabeça. E já deixamos de fazer tantas coisas importantes para Deus, tantas coisas. Nossa família precisa de nós, tua família precisa que você se levante. É importante para a tua família que você se levante em Deus, com o poder de Deus, com a unção do Espírito. É importante para a tua família que você realmente acredite em tudo que teu pastor Leonel te diz. Você vai lá e aplica isso. Mas pastor, eu ainda não entendo muito. Não importa, você replica, você repete aquilo que quem sabe muito já te autorizou. Falou: vai lá e faça, evangelize, ore pelos enfermos, convide para a igreja. Queridos, o Senhor Jesus declarou vários níveis para os seus seguidores, para as pessoas que vão atrás dele. E ele colocou o nível número 1, que alguém, quem vai ler? Você, Alfredo já está com a Bíblia aí, João 15, 13 a 16. O Senhor Jesus falou que o nível maior, o supremo, o mais próximo dele, as pessoas que ele tem por mais íntimas dele. Vamos ver o tipo dessas pessoas. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, pois tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Nós muitas vezes gostaríamos de ir, como está aqui no telão, na última parte do versículo 16, que diz: o Senhor Jesus gostaria muito que tudo que vocês peçam ao Pai, vocês recebam. A gente muitas vezes quer repetir esse versículo como verdade na nossa vida. Queremos validar os milagres que esperamos de Deus, dizendo: o Senhor Jesus falou com a sua própria boca que tudo que eu pedir ao Pai em nome dEle, Ele me dará. Mas queridos, reparem que para chegar nesta parte, tem 3 versículos antes. Número 1, a Bíblia até declara em Provérbios 17 que o irmão de sangue ainda não é tão próximo de você, mas na angústia tem amigo que é mais que irmão. O Senhor Jesus destaca o amigo como aquelas pessoas inseparáveis que estão prontas para dar a vida uma pela outra. Muitas pessoas não entendem quando a palavra de Deus fala sobre a amizade, porque não vem do Oriente Médio. Eles não sabem como são as coisas. Quando Jonatas fez uma aliança com Davi, falando nós somos amigos, eles fizeram uma aliança de morte. É assim: se eu sou teu amigo e você for morrer, eu vou morrer na tua frente, eu morro por você. Se alguém cercar você, Davi, eu arrisco minha vida, mas eu salvo você. Esta era a amizade, esta era a aliança. Por isso que para alguém fazer amizade com alguém no Oriente Médio antigamente era muito difícil mesmo. Porque dizer para o povo, dizer para o bairro, dizer em Portugal que ele é teu amigo, ela é tua amiga, você estaria assumindo muitas coisas. Estaria dizendo na sociedade que se ele tiver dívidas e você tiver um patrimônio que possa liquidar, você vai ter que pagar. Você estaria dizendo que se ele mora numa parte do deserto e vierem inimigos, você terá que imediatamente puxar toda a tua estrutura, a família e tal, e ir lá socorrer ele. Você vai pôr tua vida em perigo, tua família. Então era complicado esse tipo de amizade.
Por isso que nós lemos na Bíblia algumas coisas não entendemos. Eclesiastes 4:9, quando fala de amigos, também falamos de casamento aí, mas se fala de amigos, 9-12, diz assim: melhor serem dois amigos, falando no masculino. Se um esfriar, seu companheiro o aquece. Falando em dois masculino, a gente não entende o que Deus está querendo dizer ali. No deserto, quando se viajava, eles não podiam levar cobertor grosso, porque o deserto de dia é muito quente, é um inferno debaixo dos teus pés. À noite, os demônios ficam endemoniados, fica um gelo, vira outro inferno. Não tem viajar uma semana no deserto, sozinho, sem um decente colchão grosso para pôr em cima da areia, entre você e a areia. Se não tiver um colchão desta espessura, você não assegura 7 noites em vida. Porque o frio que vem da areia à noite, ele entra nos ossos, ele paralisa a corrente sanguínea. Mas os andarilhos não podiam levar um colchão daqueles. Não podiam levar cobertores daquele tamanho necessário. Então, viajavam em caravana, e um olhava para o amigo e dizia: você vai ser meu cobertor. Para nós é complicado entender isso, mas eles dormiam abraçados. Um esquenta o outro, e assim aguentam o frio que vem vindo da areia para cima. Então, o conceito de amizade no deserto, e na época da Bíblia, não é o nosso de hoje, é muito diferente. E quando o Senhor Jesus diz: você é meu amigo, Ele está dizendo assim: eu dou a vida por você. Mas eu preciso saber se você é meu amigo ou minha amiga. Se nós temos esse pacto a tal ponto que se você for pobre, porque eu sou pobre, mas se eu sou rico, você vai ser rico. Se mexer com você, mexeu comigo. Eu quero saber se nós temos essa aliança de fato de sermos amigos. Você vai ter que me provar isso. Mas Jesus, como é que eu provo? Se fizer a minha obra. Se fizer o que estou esperando que você faça. Pastor, ainda não fiz, porque nunca ninguém me deu um microfone e me pôs aqui para pregar. Queridos, quem não prega para o irmão dele que está lá em casa, não vai pregar para uma multidão com o microfone na mão. Se Deus não puder te usar para orar por um enfermo lá no teu trabalho, Ele não vai esperar você chegar aqui para te usar para curar todos nós aqui. O Senhor Jesus é muito claro, Ele é de bastidores, Ele é onde ninguém vê. O Senhor Jesus fazia milagres diante da multidão, outros eram feitos em lugar onde ninguém está vendo. Filha de Jairo, fecha a porta. Cara liberto de milhares de demônios, sozinho ali na entrada da cidade. A turma que estava vendo, mas não estava entendendo, de longe. Uma mulher samaritana, o Senhor Jesus evangelizou onde nem os discípulos estavam vendo. Nós, como igreja, precisamos de você. Porque eu também sou pastor de igreja. E eu vejo o quanto é importante, o quanto é bom quando o meu rebanho que Deus me deu para cuidar, quando eles fazem alguma coisa. Como é lindo quando você trabalha. João 5,17, o Senhor Jesus, pastor João, Alfredo continua lendo, pastor Alfredo. João 5,17, olha o que o Senhor Jesus falou aqui. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E no original mesmo, entrei no seu trabalho, dei continuidade. Queridos, o Senhor Jesus vive em movimento. Se você imaginar o Senhor Jesus chegando na tua casa, você tem certeza absoluta que Ele não está indo lá para dormir uma noite. Ele veio tirar um cochilo. Não é verdade, você sabe que não é. Ele veio para abençoar minha casa, Ele veio liberar alguma coisa boa. Então a presença de Deus, ela leva a alguma coisa boa. Existe sempre uma atividade por trás de tudo que o nome de Deus envolve. Se Deus é na tua vida, então tem uma atividade de Deus que tem que envolver a tua vida. Deus quer usar você urgentemente. Pastor, eu não convidei porque a igreja está cheia e tal. Olha, esse é o problema do pastor resolver, não é o teu. O teu é trazer as vidas. Vai mandar uma pessoa para o inferno porque na igreja não tinha lugar para sentar? Isso se faz? Não se faz. O Senhor Jesus está destacando pessoas que de verdade querem arriscar por Ele. Se eu ando com uma pessoa durante uma semana e em 7 dias, 7 noites,
Dos frutos que me chegam às mãos, eu sei quem ela é, quem ele é. E se em uma semana ele não me ministrou, não orou por mim, não entregou um recado de Deus, não pregou a Bíblia, não orou pelo meu filho que esteja doente, então só vai me sobrar dessa pessoa os defeitos dela. Quem é essa pessoa para você? Acorda tarde, não sei o que, faz isso, faz aquilo, fala alto, come com a boca aberta. Só vai me sobrar da pessoa os erros dela. A Bíblia é cheia de pessoas que foram perdoadas por uma única razão. Foram perdoadas de coisas imperdoáveis. Por uma única razão. Porque naquele exato momento estavam dispostas a trabalhar para Deus. Vários. Eu vou te indicar 3 que são o ápice do que alguém pode fazer de loucura na vida. 3. Primeiro deles. João, capítulo 13, versículo 38. Último versículo do capítulo 13 de João. O Senhor Jesus... Eu acho melhor você ficar sentando aí, porque você está trabalhando muito. Senta aí, pronto. Eu te dou esse microfone, bom, arruma para ele. Mas vai lendo agora. João 13, 38. Respondeu Jesus: darás a vida por mim? Em verdade te digo, que jamais cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Queridos, esse é o maior pecado da humanidade, porque a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Quem menos sabe, apanha até com menos açoites, porque sabe pouco. Você já pensou no pecado de Pedro? O homem que tinha as chaves do reino de Deus, que vai inaugurar o reino na terra no bolso. Pedro, que era o homem mais íntimo de Jesus Cristo. Pedro, que era o pai da igreja de Cristo. Pedro, que era sobre o nome que Jesus lhe deu. Mudou de Simão para Pedra, pedra angular, para que em cima deste nome, pedra, comece a igreja de Cristo. E realmente quando Pedro pregou a primeira vez, foi onde nasceu a igreja de Cristo. Esse Pedro a quem Jesus levou, e ele viu o Pai como nuvem luminosa em Mateus 17, ouviu o Pai no audível, ouviu o Pai falando. O Pai falou com eles e com ele: escutem meu filho Jesus que está aí do lado de vocês. Esse Pedro que viu milagres quando Jesus foi ressuscitar a menina, falou: ninguém vai entrar aqui a não ser fulano e Pedro, vem aqui. E os pais da criança, que é Jairo, etc. Vamos curar a Talita, vem cá. Pedro que viu, Pedro que andou em cima das águas. Pedro. Este Pedro que em Lucas 5, quando o Senhor Jesus chega para ele, dá aquela pesca, todo aquele milagre era dirigido a um homem ali, era Pedro. Pedro, você está vendo o que eu posso fazer? Me segue, você vai pescar vidas e vai ter peixes assim na primeira colheita que eu vou te dar. Eu tenho certeza que naquele dia deve no mínimo ter tido 3.000 peixes, porque Deus deu 3.000 almas para ele e falou que ia pescar estas vidas. Esse Pedro, à noite ainda a Bíblia diz: você é julgado pelo que diz. Então Pedro ainda agrava muitíssimo o maior pecado do globo terrestre, que é negar Jesus. Ele com a boca diz, quando ninguém falou: Senhor, nem que toda essa turma aqui te abandone, conte comigo que eu sou teu amigo. Se o Senhor morre junto, estou aqui. Esse Pedro, o Senhor Jesus diz para ele: hoje você vai me negar 3 vezes, eu vou estar aqui apanhando. Vai ter uma cerca bem baixinha do lado de fora, eu vou te ver, você vai me ver, eu vou te ouvir, você vai saber que estou ouvindo. Você vai negar 3 vezes. E 3 vezes esse Pedro diz: eu não conheço este cara. E na terceira ele com palavrão, ele fala um palavrão porque ele era oriundo da pesca, era um homem rude. Então voltou nele a velha criatura, a natureza, e falou um palavrão: não conheço este cara. E aí ele nesta hora lembra que Jesus está vendo ele ali. Esse pecado é o maior que existe na Bíblia, não tem acima disto. Mas por que ele foi perdoado? Por que Judas não foi perdoado, que negou Jesus? O pecado de Judas era 1000 vezes menor do que o de Pedro. Judas negou Jesus, mas negou e não negou, porque Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Nem Judas sabia a besteira que ele estava fazendo. Quando Judas veio negar Jesus, o Senhor Jesus falou: amigo. Ele falou para ele: seu bobo, você não sabe o que está fazendo. Por que Judas, que negou Jesus, mas
Nem sei como é que negou, porque ele vendeu, mas o Senhor Jesus falou: você está me vendendo para uma coisa que vai ter que acontecer mesmo. Eu estou indo para a cruz. Eu vou ser entregue na mão deles. Você não precisa fazer nada para isso, eu estou indo lá. Por que Judas foi parar no inferno e Pedro está no céu? Porque Judas, depois do pecado dele, negou para Deus qualquer oportunidade de servir o reino de Deus. Mas Pedro, o maior pecado da humanidade, jamais visto e jamais se fará outro, ele estava disposto a falar: Senhor, me perdoe porque eu vou cuidar da tua obra. Aplaude a Deus pela vida de Pedro. Os anjos são lindos, eles são teus irmãos mais velhos. O pai é o pai deles, ele é teu pai também, eles são teus irmãos. Eles chamam Deus de meu pai. O pai não fala: ô moleque, vai lá e faz. Não é assim. O pai diz: quem irá por mim? Vai lá, meu filho. Aí o pai: eu vou. Então vai por mim. Eles falam: estou a serviço do meu pai. Quando o anjo te vê nascer, ele se apaixona por você. Todo crente que nasce tem no mínimo um anjo para guardá-lo a vida inteira. Isso está na Bíblia, isso não é invenção minha. Mas o anjo, ele tem muito mais idade que você. E ele tem muito mais amor que você. Porque o anjo nunca pecou. Ele tem o amor de Deus maximizado nele. Então ele já te vê nascendo, ele te olha com compaixão. Ele quer te cercar. Ele vai estar com você uma vida inteira. Os anjos não são acusadores. Mas vamos supor, porque uma coisa que eu vi quando Deus me mostrou como são os anjos. Durante 2 anos eu vi. Os anjos se frustram porque eles têm sentimentos. Na Bíblia temos anjo até brigando com Balaão e dizendo: eu vou ter que tirar a tua vida se você insistir em destruir o povo de Deus. Então anjo se irrita, anjo fere um rei que não deu glória a Deus, anjo leva afronta, não aceita. Como pode falar mal do meu pai assim? Então o anjo se frustra também, porque ele te cerca, ele está aí para fazer a obra de Deus. Ele não é preguiçoso, ele não é dado a não fazer nada a vida inteira. Ele tem um galardão como você tem. Ele não é uma máquina, não é um robô. Deus não usa as pessoas como se fossem máquinas. Então ele quer produzir para Deus, e aí ele cerca você. E aí vamos supor que os anjos que cercaram Pedro estão prontos para fazer a obra de Deus. E vamos ver a cena: Pedro negando Jesus 3 vezes e eles frustrados assistindo a cena. Os anjos não são acusadores, mas vamos supor que fossem. Não são, mas vamos nós usar nossa pequena imaginação. Então eu imagino Jesus olhando para eles e dizendo: olhem, ele realmente aprontou feio, ele pecou terrivelmente, mas a alegria que ele vai nos dar vai ser muito maior. Você vai dar para Deus muito mais alegria do que tristezas. Você vai produzir muito mais para Deus do que os erros que você vai fazer e já fez. Agora, se Pedro não se levanta para servir o pastor dele, que era Jesus, só sobraria de Pedro o pecado, vai para o inferno. Por que tem muito crente que, por mais que o pastor valida, profetiza, ora, decreta e prega, não acontece? Porque esse crente não basta validar com a boca. Quando tem que validar com obras, ele não valida. Então ele não faz a obra de Deus. Então o pecado fica maior, porque o amor encobre pecados. E o que é o amor? Como é que eu amo a tua vida? Quando eu abençoo você. Como é que você sabe? A Bíblia diz: mais vale brigar abertamente do que o amor que está escondido em algum lugar. Como é que você pode saber que eu amo você se eu não abençoo você, se eu não faço nada para você? Então, quando eu amo você e abençoo a tua vida, eu cubro muitos pecados. Vocês vão receber algo. O Senhor me falou que para esta igreja hoje eu tinha que falar de espírito voluntário. Porque vai vir um estouro, uma explosão de Deus. Vão vir milagres, coisas inimagináveis.
Vai vir um romper de Deus, vai vir uma estrutura nova, vão vir lugares, vai vir um lugar físico muito maior que esse, que não tem colunas. Tem uma redonda enorme só no meio, mas não tem o resto. Muito mais cadeiras que isso aqui. Agora, isso como vai acontecer? Jesus se materializando, fazendo alguma coisa? É óbvio que não. Ele está dando para vocês espírito voluntário. Vocês vão se levantar como povo de garra, de raça, de vontade, e um povo que vai se levantar em Deus. Deus perdoou Pedro, porque Pedro falou: daqui por diante eu faço. O Senhor não está aqui para te acusar, Ele só está interessado o que vai ser daqui por diante entre nós dois. Quando você não serve a Deus, o espírito de acusação ganha lugar na tua vida, e você começa a ter pensamentos ruins, que te põem para baixo, que te põem em depressão. Ontem eu fiz aquilo que jamais poderia fazer. Eu nem sei se vou na igreja. Eu nem sei se mereço ser chamado filho de Deus, filha de Deus. Porque você não está produzindo. É típico de crente que não está produzindo. Aí a acusação assume, os demônios abraçam, pegam o pescoço deste filho de Deus, e ele fica, a cabeça fica espremida, asfixiada em pensamentos maus, porque não está dando fruto. Aí o pastor prega e a pessoa não entende, porque não está vivendo um pouco do que o pastor está falando. Aí começa a dizer: não é para mim, eu já não creio. Tudo isto porque não está fazendo a obra. Agora, quem está fazendo a obra está vendo pequenos milagres. São pequenos, mas são lindos. Algo que ontem Deus fez no hospital, algo que não sei o que aonde lá, que Deus falou, se cumpriu. Eu orei, aí a filha falaram que ganhou o emprego. Então a pessoa fica focada não mais em seus pecados. Ela começa a dizer: eu sou uma bênção, tem jeito para mim, eu não devo ser uma porcaria. Espera um pouco, Deus tem algo para a minha vida. Daqui a pouco vai se levantando. No pouco está sendo fiel, Deus vai te pondo no muito. Dá glória a Deus por isso. Nunca mais aceitem ficar parados. Uma coisa que eu disse na igreja do pastor João e repito hoje na igreja do pastor Leonel: eu não aceito esta lepra, esta frase maldita dizendo para mim que o povo europeu é mais acomodado. Eu não aceito. Porque senão nós teríamos então que fazer uma Bíblia de bom machão para o europeu, uma Bíblia para quem não quer fazer nada, outra Bíblia para cara que quer trabalhar o dia inteiro. A Bíblia é uma só, Jesus é um só, Deus é um só, céu é um só, inferno é um só. Não tem esse negócio. Então eu falo assim: não, você não conhece os portugueses que eu conheço. Como assim? Não, você não conhece, eu vou lá, eles são de raça, são de oração. Espero eu não estar mentindo, mas meu papel é falar alguma coisa. Posso não estar falando lá muito, mas pelo menos eu tenho que falar isso aí. Não aceite nem cultura, nem coisa de europeu, de português, de francês, de árabe. Olha, não, é minha família, é meu pai. Olha, não culpe pai, não culpe cultura, não culpe idade, não culpe nada. Se levante sobre os teus pés e comece a fazer a obra de Deus a partir de agora. Se envolva com tudo que a igreja faz. Faça uma coisa muito bem feita e o resto de tudo um pouco. É assim que se vive no reino. Se a igreja vai fazer célula, então eu vou fazer célula. Então o pastor me confiou uma célula, eu vou fazer bem feito. Mas olha, lá no coral eu vou cantar um pouquinho. Lá no evangelismo eu vou pelo menos uma vez por mês. Faça uma coisa bem feita e do resto um pouco de tudo. Assim você está envolvido com as coisas de Deus. Está vendo de tudo um pouco. Tua cabeça está cheia das coisas de Deus. Está vendo o que Deus está fazendo por aí. O Senhor vai levantar a tua vida. Aí vai se cumprir o versículo 16 de João 15. Então tudo eu vos chamei para dar fruto. Já que você quer dar fruto, então eu estou orando para que tudo que você peça ao Pai, o Pai te dê. Amém. Outro personagem, Atos 9, 1-6. Isto é o maior pecado do globo terrestre. Esse é nesse livrete Pecados de Morte que eu fiz, que mostra os pecados que nós jamais poderíamos fazer. Um deles fala sobre jamais atacar a igreja de Cristo. Rachar uma igreja, causar divisão, causar asfixia em pastor de igreja. Isso é pecado de morte mesmo. Isso
Deus não demora para pôr esse que já era crente, Deus não demora para pôr ele no inferno. Porque Deus tem que, para salvar uma igreja dele, ele tem que se levantar contra o inimigo. Agora você tem Paulo que asfixiou igrejas em muitas cidades. Era um louco. Era um varrido. O cara andava por 2 vias. Porque você acha que é sano, acha que é um cara normal, um cara que mata 200 famílias numa tarde e vê crianças berrando, indo na fogueira, berrando, crianças, bebês, filhos de crentes na fogueira. E ele ainda até orgulhosamente apresenta, pega a roupa, joga tudo aos meus pés aqui, põe na carroça, que eu vou mostrar o quanto a colheita foi grande hoje. Aí ele chega, orgulhosamente apresenta para os maiorais, tá vendo? Isso aqui foi a colheita só de hoje, hein? Amanhã vai ser pior. Vai, toma banho, janta, dorme feliz. Tem que ser um perturbado mesmo. Esse era Saulo. Saulo era um cara sanguíneo e ele era terrível. Não era essa coisa bonitinha que você pegou depois. Antes o nome Saulo era temido como instrumento da morte fatal. Quando se ouvia dizer que Paulo está vindo para a nossa cidade, se você fosse um crente, você começava a dobrar o joelho e a fazer as últimas orações a Deus que vai te receber nos braços. Porque você sabia que a chegada dele limparia a cidade mesmo. Então eu te pergunto, qual era o tamanho de Paulo, que tirou da terra tantos crentes logo no nascedouro? Quantas pessoas estavam chegando na igreja, não deu tempo de receber Jesus, estão quase recebendo Jesus, vendo o terror de Paulo fazendo isso na praça da cidade e falando, eu não conheço Jesus nunca mais. Culpa desse Paulo aí, ou desse Saulo. Mas ele foi perdoado por uma coisa. Leia lá, 1-6. Essa água, qual que é minha? Atos 9, de 1-6. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Agora ele quer pegar os cabeças. Agora Saulo mudou de tática. Agora ele quer matar os apóstolos e os primários, que são aqueles pastores que eram a primeira safra que andou com Jesus. Agora ele quer fascinar estes, quer matar todos estes. A briga agora ficou 10 vezes pior, mais grave. Continua. E lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. 6. Leia. Os seus companheiros... Não, 6, leia o 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Olha o que Deus fala para ele. 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo... 4. Leia o 4. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo é surpreendido por Jesus Cristo. Ele não existia, para ele não existia esse Jesus. Era uma farsa. Agora ele está vendo que existe. Se caiu do cavalo, não sabemos se estava andando a cavalo. A Bíblia não diz, mas caiu no chão. Agora, a primeira coisa que Paulo pergunta, que queres que eu faça? O que o Senhor quer de mim? A primeira resposta de Deus para ele ser perdoado. Paulo, o que você fez é impagável. Não tem oração que ponha você no céu. Mas veja, se você sair agora daqui e for para um lugar para começar a arrumar a tua vida comigo e me servir, agora mesmo vamos esquecer tudo que você fez até agora. Olha o poder que tem para apagar pecados, fazer a obra de Deus.
O segundo maior pecado da humanidade, perdoado. Porque Paulo diz: que queres que eu faça? E Jesus diz: eu vou te dizer o que fazer. Ainda para registrar isto, em seguida, não precisa ler no mesmo capítulo, Deus chega para o profeta Ananias e diz: vai lá atrás de Saulo, esse nome mais temido do Oriente Médio pelos crentes, vai lá, pega ele, unge e tal. Aí Ananias diz: Senhor, há um só nome de Saulo, há algo taxado como a morte, o Senhor está me mandando para lá. Não, veja, você vai porque ele me é útil, ele é um cara que está disposto a dar o mesmo trabalho que ele deu para mim, ele agora está a fim de dar 100 vezes mais trabalho para o inferno. Vá ungir ele para mim. Ele está disposto a trabalhar para mim. Eu perdoei ele. Ananias, você perdoa ele, vai lá, abençoa, que você vai ver só. Não teve dois álibis, não tiveram duas defesas, não tiveram dois argumentos, é um só. A única razão dele ser perdoado é porque ele vai trabalhar para mim. Nós fomos perdoados, mas parece que esquecemos dessa história de trabalhar para Jesus. E aí a gente pergunta para alguns, lógico, não é todos, alguns crentes: o que você fez para Jesus esta semana? Eu fui no culto. Não, isso não é fazer para Jesus, isso você fez para você. Porque sem culto, aí que você morre mesmo. Aí que fé vai lá para o chinelo, não dou 3 meses para estar na boca do inferno. Então você não fez para Jesus. O que você fez para Jesus? Não, assim, dei dízimo. Não, há algo muito mais do que dar o dízimo. O dízimo vem depois. Não, aí a pessoa começa, vai assim... Não, mas você pregou, não, você notou uma ovelha que faz tempo que vai nessa igreja que você vai. Notei. Você ligou para ele, ligou para ela. Ah, não, esse é o papel do pastor. É por isso que a igreja anda esvaziando. Porque, queridos, quando nós estamos em atividade, por que Deus tirou o povo do Egito? O povo do Egito ficaram tantos anos sem produzir. O que é escravidão? Você vai dar fruto que não é teu, não é para você, para outros. Então você é uma mera ferramenta, uma mera máquina, não serve e morre, vai para a sucata. Deus agora tira o povo do Egito e diz: vocês vão andar, vocês não vão mais parar, vão andar, vão produzir, vão caminhar, vão aprender a conquistar, a se levantar. Queridos, nós temos todo o poder da conquista. O Senhor Jesus falou: no mundo tereis aflições, em João 14, mas eu já arrebentei com o inferno no mundo. Vocês vão se levantar pelo meu poder. Eu já submeti céus e inferno, já submeti céus, não o terceiro céu, que isso já é dele. O céu que a gente fala é esse mundo espiritual, onde os demônios andam voando por aí. Eu já submeti a terra ao inferno, eu já submeti. Agora eu estou dando essa autorização legal para vocês. Marchem, conquistem. Como é que um crente conquista, meu Deus do céu? É pregando a palavra, é replicando o reino de Deus na sua vida. E muitas vezes ficamos só na parte de vou no culto, e a acusação a semana inteira nas costas. O pastor olha de púlpito, parece que está tudo bem, daqui a pouco some um, some o segundo, some a terceira. Deus não deu ao pastor saber tudo o que anda acontecendo por aí, porque isso só Jesus tem esse poder. Então o pastor fica perplexo: o que está acontecendo com a igreja? Será que eu não preguei o que Deus queria? Mas aí uma multidão diz: não, foi uma bênção para mim. O que está pegando? Será que o anjo falhou? O anjo não falhou. O anjo está frustrado igual o pastor. Então quem falhou? Aí a gente pergunta a Deus. Deus diz: faltam obras. Deus começa a nos dar palavras sobre o espírito de preguiça. Deus começa a nos reportar referências bíblicas que falam sobre aquele que não quer produzir, aquele que é morno, aquele que não dá fruto, e pelo fruto a gente conhece a pessoa. A gente começa a entender que essa pessoa não está a fim de dar frutos, não tomou ainda a decisão. Uma vez eu fui numa igreja recém-convertido, ela me falou: irmão, eu sou nova na igreja, só tenho 4 anos. Eu que devo ter nascido de alguns dias, eu já fiquei estressado.
Eu pensei 4 anos, eu vou estar desse jeito. Alguma coisa está errada. Depois descobri que era com ela. 4 anos, ela ainda se considerava nova convertida. Queridos, nós não temos noção do que Deus pode fazer por uma oração de um crente. Nós não temos noção. Recentemente lá na nossa igreja, em São Paulo, me veio uma das nossas pastoras que foi pregar numa cidade. Ela veio me falar de um ponto de referência numa cidade em São Paulo, porque um dia eu estive lá pregando, quando a igreja ainda não existia Casa Firme, nossa igreja. E depois eu lembrei do caso. Então um rapaz que era caso de morte, o início do AIDS, na época quando a pessoa tinha SIDA, então eles, o HIV, então eles não sabiam o que fazer, a pessoa dormia fora de casa, lavava a roupa fora de casa, era um terror, não tinha tratamento nenhum, a pessoa perdia um filho lindo na mão da doença sem ter o que fazer. E eu lembro de um caso mesmo de um rapaz que não se levantava mais nem da maca ali, todo assim, pele branca, morte mesmo. E eu lembrei do caso, então orei sobre ele e falei, não, vai ser curado, que história é essa? Então orei contra o HIV quando eu ainda não tinha visto milagres de cura disso aqui. E eu fui embora. Então na verdade eu depois não lembrei o que eu fiz, porque eu tinha outras campanhas. Mas agora fui saber que esse rapaz foi curado. Foi levado para alguns lugares aqui na Europa para estudarem o caso, o que é que mudou o sangue desse rapaz, que ele foi totalmente curado. Até agora não descobrem, ele vive afirmando que foi o pastor que orou por ele. Eles não acreditam, acham que ele está meio noiado da cabeça, acham que o HIV mexeu com o cérebro dele, que deixou ele desmiolado. E aí eles ficam estudando e comparando o sangue dele com resultados. E na cidade, todo aquele povo que ia numa religião XY passou a ir naquela casa que ele morava, aquilo virou igreja, e ela passou a ser referência na cidade, entendeu como é que é? Queridos, nós não temos noção. Uma vez eu estava pregando no lugar chamado Automóvel Clube Paulista, em São Paulo. Me chegou uma mulher e eu fui orar por ela. Eu estou te falando isso para você entender que não tem herói da fé, nem eu nem você. Tem uma coisa chamada, você faz minha obra e os resultados são meus. Então eu estou lá orando e me chega uma mulher que carregavam ela assim, e uma perna, eu via que uma perna era inutilizada, e ela coberta assim, e eu fui orar, né, rápido assim, e ela falou, não pastor, eu quero te mostrar. Mas não precisa, não quero te mostrar. E aí quando mostrou, aí eu pensei comigo, minha fé parou no sapato. Eu falei, isso não tem cura. Eu, na hora pensei, mas tem cura. Então eu estou com a mão na cabeça dela, ela está pensando que eu estou falando com o Espírito Santo, agitando os céus para convergir no milagre dela. E eu estou dizendo assim, Deus, como é que vai fazer isso aqui? O Senhor não tem o que fazer aqui. Eu estou pensando isso. Ela começou a pular na frente de todo mundo, fui curada, fui curada. Eu olhei e falei, meu Deus, essa mulher tem fé. Foi pulando, e ela testemunhou para não sei quanta gente que veio atrás de mim para pedir a oração de cura, mal sabendo eles que eu estava dizendo para Deus, não tem jeito, o Senhor aqui não consegue fazer nada. E ela foi curada, mas da minha boca para fora estava saindo assim, em nome de Jesus seja curada, que a gente sabe fazer isso de cor. Levantou, saiu pulando, e aquilo na hora voltou ao normal. Eu vi aquilo e falei, meu Deus, que mulher de fé, eu vou pedir para ela orar por mim também. Vocês não têm noção o que Deus pode fazer quando vocês se movem. Todo o poder de Deus está ligado ao movimento seu. Tem luzes lindas, luz lilás, azul, branca, creme, que é luz branca densa. São luzes que vão tocando você quando você se move. Você fala do Evangelho, uma luz toma a tua língua. Às vezes um fogo vem na tua língua. Você põe a mão para orar por alguém, uma luz passa pela tua mão e luzes vão passando. Queridos, o reino de Deus é de luz. Há coisas lindas, vocês ficam lindos quando se movem pela glória de Deus. E nós ficamos apáticos, apagados quando não fazemos as obras. Quando a gente não serve a Deus, nós ficamos estranhos no mundo espiritual. Aquela beleza de quem está se movendo na obra, ela desaparece.
Terceiro personagem, o salmista. Ele não conseguia se perdoar, porque Davi tinha visto o que ninguém tinha visto. A Davi, unicamente a Davi foi dado o privilégio de ver Jesus na sua glória, antes de Jesus aparecer no mundo. Até então dizia-se que Jesus era um mistério a ser revelado. Davi descobriu o plano da salvação e viu o Senhor falando com o Senhor dele. Eu vi o pai falando com o filho. Davi descreveu a coisa claramente. Davi viu coisas. Davi foi tão levantado por Deus a ponto de ser chamado o Pai espiritual de Jesus Cristo na terra. O Senhor Jesus, depois de ressurreto, ele diz: eu tenho a chave do meu Pai espiritual Davi na minha mão, e com ela eu abro e fecho. Imagina quem foi Davi. Toda a glória de Deus sobre Abraão passou para Davi, de Davi para Jesus. Davi, aquele homem que tão bem testado, provado e aprovado, segundo o coração de Deus, tirado das águas onde ninguém, nem o pai dele acreditava nele. Você tendo um filho a mais, você tem o maior profeta da nação na tua casa, um profeta que nunca falou uma palavra que deixou de se cumprir. Em 1 Samuel 3, Deus diz que nunca deixou uma palavra de Samuel cair por terra. Você tendo este homem a ponto que quando Samuel chegava numa cidade, os anciãos que eram quem regia a cidade saíam tremendo para ele. Você tem este homem que chega na cidade, os anciãos tremem na tua frente, e ele diz: eu vou, anciãos, me acompanhem que vai ter um ato público registrado em ata, tem que ser testemunhado por todos vocês, isso é ata, isso é oficial. O rei Saul vai acabar descobrindo: venham aqui. Homem, vamos na tua casa. O que é? Vim ungir um homem a rei na tua casa. Aí você vai lá e apresenta os primeiros 7. Ele diz: nenhum. Você tem um 8º lá no mato e você diz: então acabaram. Você faria isso? Olha a que ponto Davi, nem o pai dele dava crédito. Acabou. Ainda o profeta, que não era burro, ele fala: mas não tem mais algum solto por aí? Que você... tem um lá no mato. Então busca ele. Ele viu os 7 e falou: não, então tá, então acabou. Ai, que pena. Então Deus falou que era aqui, mas não era bem assim. Olha que loucura. Esse Davi, que nem o pai dava crédito, este se tornou tudo o que se tornou. Sentou na cadeira do rei, do homem ungido, do homem que vai trazer Jesus Cristo espiritualmente na terra. Tudo isto, ele arma aquilo lá. Ele mata um dos homens que moram do lado do palácio Urias. Se ele mora do lado do palácio, porque este Urias é muita coisa para Davi. Este homem cobiça a mulher dele. Quando ele está adulterando com a mulher, imagina os pensamentos: Urias está brigando por mim, meu irmão, meu querido, meu fiel, está tocando na esposa dele. Meu Deus, que cena macabra. Agora vem o pior: ele não pode descobrir, ele engravidou. Deixa eu fazer o seguinte: vou matar ele e o grupo que anda com ele, porque o grupo não pode abandonar o líder na guerra. Se o líder vai morrer, tem que morrer junto. Ou vive tudo, ou morre tudo. Então Davi arma uma arapuca e mata todos eles de uma vez. Pastor, como é que Davi foi capaz de fazer isso? Queridos, quando a carne abraça uma mulher, um homem, a gente é capaz de fazer coisas piores. Por isso que a gente tem que fugir da carne. Nós somos tenebrosos quando a gente volta para a carne. E nós somos lindos quando a gente se move na glória de Deus. Por isso, estejam em atividade espiritual. Mas toda essa maracutaia aconteceu em 2 Samuel 11, porque Davi vivia fazendo as coisas de Deus. Aquilo que levantou Davi a ser tudo que Davi se tornou, aquilo que eram as guerras do Senhor, guiar o exército, cuidar da nação, deixou de fazer. Então ele está agora com um belo descanso no palácio dele. Dá-se a entender no capítulo que isso já era um novo hábito dele. Agora vamos folgar, vamos descansar. Está com muito tempo para pensar e pensar bobagem. Vêm visitantes, acusação, mentira. Então ele viu a cena e tal. Tudo aquilo aconteceu porque ele não foi para a guerra, que era o que o levantou. Não fez a obra que o levantou. E aí agora que acontece isso com ele, ele não consegue mais se perdoar. E ele fala algo em Salmos 51. Leia primeiro de 1 a 3, depois o 10. Ele fala uma frase, aliás, leia 51, vai lendo.
Ele fala algo para Deus. Você vai ver que ele percebeu o que foi que arruinou a vida dele. E ele pede perdão. Ele pede que o Espírito Santo abrace ele novamente da forma como fazia antes. E ele nos dá no versículo 10 a chave. Ou ele mesmo detecta o que foi que levou ele a uma arapuca, a um lago terrível de lodo. 1-3. Vai lendo do 1 em diante. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que terás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Então ele sabe que ele fez algo terrível mesmo. Ele ultrapassou todos os limites intransponíveis. Ele tocou em coisas que ele jamais deveria tocar. Ele passou, ele matou, adulterou. Ele fez todos os pecados gravíssimos de uma vez. Mentiu, dissimulou, traiu. Ele fez todos de uma vez. Mas olha o que ele diz no versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Inabalável, outra versão diz espírito reto. Outra versão diz voluntário. É porque no original as 3 palavras são oriundas de uma só. Traduzir para o latim já fica mais difícil. E as 3 estão corretas. Coração reto, coração inabalável, espírito reto, inabalável e voluntário é a mesma coisa. Porque quem está fazendo a obra já está inabalável. Deus já está vendo ele como reto, já está apagando os seus pecados. Davi percebeu que o que mais empurrou ele à morte foi ele não fazer o que tinha que fazer. Então ele diz: Deus, eu já entendo, já sei como nunca mais vou cair nisso. Eu quero de novo o espírito de fazer as coisas para o Senhor. Me dá isso novamente. Me deixa me levantar sobre os meus pés outra vez. Queridos, temos outros perdões na Bíblia, todos eles oriundos da mesma declaração: Senhor, me perdoe porque eu vou fazer. Então pode ir, novas chances. Amados, os pecados de vocês hoje vão ser perdoados. Daqui a uns 5 minutos, todos vocês vão sair daqui perdoados. Coisas que fizeram contra homens, contra Deus, Deus vai dizer: eu estou virando a página, eu só quero saber o que vai ser daqui por diante. Pedro, você me ama, Senhor? Então olha, faz a minha obra. Está sobre vocês, queridos, um poder lindo, um momento lindo que está chegando sobre este ministério. Mas o Senhor me falou hoje que Ele não pode mandar se vocês não tiverem com uma coisa simples chamada espírito de prontidão, com vontade de fazer. Não é empurrar para quem já sabe fazer, é você fazer. Se você se levantar com este espírito, vai ver um romper, vai ver algo lindo aqui. Vai ver uma estrutura e vai ver dinheiro. Vocês vão receber recursos. Mas isso tem que ser atrelado a um povo que diz: eu quero fazer a obra do meu Deus. Quem quer servir a Deus aqui, levante a mão. Eu não preciso repetir para vocês frases como quando o Senhor Jesus fala em Mateus 7, pelos frutos você conhece a pessoa. Lembram disso? Pelos frutos conhecem. Apocalipse, darei a cada um segundo suas obras. Leia, vamos terminando, leia João 14, versículos 12 a 14. O Senhor Jesus nos deu uma habilitação de passar limites. Ele não falou isso para o apóstolo Pedro, ele não falou isso para os 12 apóstolos, ele não falou isso para os 12 apóstolos e 120 seguidores, 70 que depois viraram 120. Ele está falando isso para todos aqueles que estavam interessados em fazer a obra. E hoje ele fala isso para nós. Isso que está na Bíblia aqui não é só para pastor, não é só para o pastor que está pregando, isso é para todos nós. 12 a 14. João 14, 12 a 14. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Quem crê em Jesus Cristo aqui? Então você precisa provar no mundo espiritual isso com alguma obra. Você precisa provar. Se você está dizendo na tua casa que você é crente, você precisa provar na tua casa que você é crente. Com alguma obra, alguma coisa. Ah, pastor, então isso não é para mim, eu já sou uma pastora. Melhorou. Você é habilitada pelo rei, você é habilitado pelo rei. Parte para cima do teu chamado sem limites. Abrace a causa sem limites.
Faz mesmo, faz, esquece a parte de fazer relaxadamente. Se levanta sobre os teus pés, assume o teu chamado, porque muitos pecados e pecadores vão ser perdoados por sua causa. O Senhor Jesus falou em João 21 para os discípulos: se vocês se enfiarem na minha causa e levarem isso a ferro e fogo, se vocês lutarem pela minha obra, muita gente que até abraçado o pecado vão ser perdoados por causa de vocês. Vocês vão proporcionar o perdão para muita gente, porque vocês vão atirar nas suas bandas, trazendo o evangelho, salvando, libertando. Eles vão sair. Eu estive naquela cidade que eu estou falando do tal do AIDS. Do lado dela eu estive num lugar, e eu estava pregando. Eu pregava em igrejas, não queria saber se é pequena, grande, em ginásios. E eu estava numa igreja pequenina, e um homem sentado me chamava a atenção. Eu não sabia porquê, me chamava a atenção. E eu olhava para ele e falava: Deus, alguma coisa com esse homem, o que é isso aqui? E eu pregando, daqui a pouco eu olhava de novo para ele. Quando terminou o culto, um culto rápido assim, terminou, ministrei, entreguei recados, terminou, Deus me falou: convida ele para jantar contigo. Então eles iam me levar a comer. Pastor, onde que nós vamos comer? Eu não sei quem é você, vem comer, você vai sentar do meu lado hoje, você vai jantar comigo. Ele me olhou chocado, ele fez assim, eu achei aquilo estranho, mas Deus mandou. Bom, estou te esperando lá. Entrei no carro rapidinho, para não perder a janta, porque o desgraçado do diabo é fútil. Se puder te roubar um prato de comida, o maldito rouba. Ontem na nossa reunião dos pastores, preguei 2 horas e 15 minutos, o culto já era 11h30, e eles viram eu ligando para o restaurante: estamos chegando, não vai fechar não, hein? Então eu estou lá e o homem chega. Ele demorou para chegar, e eu estou comendo. Eu estava mais preocupado, não era com ele, era com a barriga. Então eu estava comendo. E aí ele chegou atrasado, mas o trajeto era perto. Tudo bem, sentou do meu lado. Aí ele me olhou assim assustado, falou: mas você sabe porque eu fui na igreja? Não. Aí ele mostrou o revólver para te matar. Olha que maravilha. Eu pensei comigo: você vai fazer favor para a humanidade e para você mesmo, e eu vou para o céu, pode fazer agora. Aí ele me levou na casa dele. A mulher chorava aos prantos, mas ela não parava de chorar. Casada com um cara do Satanás. A geladeirinha que ele tinha era de tubos de sangue, pactos diários de sangue com o diabo, que ele fazia arrancando sangue, pondo em tubos e pondo ali pactos de sangue. Ele subia com o helicóptero dele e tinha não sei que feiticeiro de não sei o que das quantas dos demônios servindo ele. Eu nem sabia nada disso. Se Deus me falasse, você acha que ia convidá-lo para jantar? Ia mandar ele para o matador, não para jantar. E aí, mas Deus, porque Deus me ocultou estas coisas, e ele pegou o revólver para me matar, porque o diabo falou para ele que eu estava dando muito prejuízo, e se ele fosse amigo do diabo e queria a prosperidade toda, ele tinha que acabar com esse negócio. O diabo é imbecil, ele manda cara para se converter. Aí o cara foi, e ele chegou no culto, e ele esperando terminar o culto para me dar o tiro e ir embora. E eu lá pregando normal. E quando eu chego perto dele, que é para ele arrancar o revólver, eu digo: você vai jantar comigo? Aquilo confundiu a cabeça dele. Aí ele foi na casa dele e perguntou para o diabo. Aí o diabo já não estava mais falando nada. Lógico, o anjo deve ter ido lá, pegado o demônio, cortado em 10 e mandado para o inferno. Então não teve resposta. Ele falou: vou lá jantar, e matou ele lá. Aí ele entregou a vida para Jesus. A mulher já era crente, ele não sabia. Ela levou ele para a igreja, mas ele não sabia que ela já era de lá. Ela estava orando. Queridos, nós nunca sabemos a que ponto Deus está nos usando. O que esse homem salvou de almas depois. Aquela campanha minha, que era 15 dias na região. Então Deus me falou: dê da tua agenda 15 dias só para cá. Então eu chegava, quem estava lá o primeiro com 10, 15, 20 pessoas? Ele ia nas casas deles, vocês sabem que eu sou armado, mato todo mundo, vai todo pro culto. Eles se convertiam. E não eram gente só empregado, eram empresários, tudo tem medo dele. Ele pegava empresários que jamais poriam o pé numa igreja de Cristo. Ele me pegou o dono da maior rede de venda de colchões de toda aquela região, uma parte de São Paulo. Ele me trouxe ele.
E ele falou, ó, você vai lá, que esse vai ser seu pai espiritual, que ele ensinou que ele é pai espiritual, vai ser seu pai. O cara veio, se converteu, o cara veio me dar um testemunho 2 dias depois. Eu estou lá jantando, aí ele levou esse cara, todo feliz. Aí você está aqui perto de mim. Eu sempre gostei desses novos, porque eles são engraçados. Falei, senta aqui perto de mim. Ele falou, pastor, você vai ter orgulhoso de mim. Agora eu sei que eu me converti. Mas por quê? Eu dei uma quantia boa hoje na obra, quando você fez o apelo financeiro. Posso te falar algo, pastor? Eu fui de manhã no cassino, não me custou nada, ganhei aquilo. Eu falei, dá para a obra de Deus. Olha, eu ouvi aqui, não falei, você deu isso? Pastor, já dei, não me custou nada. Você vai ficar orgulhoso de mim. Você vê, você nunca tem noção como Deus está te usando, você não sabe. Por isso que nós limitamos o poder de Deus, porque a gente não se esforça, não atira, não tenta, não sabe o que Deus pode fazer ali atrás, não tem noção. Tem pessoas que não vão dizer para você, mas depois vai embora, vão contar para metade de Portugal como Deus te usou. Também já passei por isso, já passei em lugares de orar, parece que não houve nada, não tinha que estar lá. Mais um exemplo, pode sentar, obrigado, pode ir lá. Fui lá uma vez num hospital. Eu não gosto que fique dando risada da minha cara. Se você gosta, eu não gosto. Meu perfil é não gosto. Não gosto que pregue e o cara dê risada da minha cara, com chocarrice. Fui orar. Não, pode rir comigo aqui, mas estou falando cara lá fora. Aí eu estou chegando no hospital, porque a mãe falou que o filho está morrendo. Eu falei, sobrou para mim. Tem que ir lá orar. E eu recém-casado com a pastora Denise. Recém-casado. Temos que orar ali, porque a criança está morrendo. Eu falei, pronto, eu vou lá orar, ela morre, vão dizer que eu fui o culpado, porque eu orei. Já não gostei desse convite, não achei agradável. Mas eles não falaram direito como ela. Quando cheguei no hospital, a criança, me deu compaixão, deu um negócio, porque a cabeça era furada com um tubo dentro. Uma cena macabra de ver. E eu sabia que ela está morrendo mesmo, tá óbvio, a pele e tudo. Só que para me ajudar espiritualmente, tinha um irmão da mãe, que não suporta ver cara crente na frente dele, com a TV em volume altíssimo, e me olhando, rindo da minha cara. Eu pensando, eu vou quebrar o nariz dele. Eu não sei se vou orar pela criança antes. Eu acho que vou quebrar ele primeiro, depois eu oro pela criança. Eu destruo ele, mas curo a criança. Então, olha o clima. Aí a mãe diz assim, por favor, abaixa um pouco a TV. Não abaixo. Além do clima entre eu e ele, aí da TV. E aí eu te pergunto, cure a criança. Vai lá. Aí nesse clima, eu pus a mão na criança e fiquei de olho nele, pensando, se ele piscar, vou quebrar ele. Olha em que clima eu orei. E eu falei assim, olhando para ele, Senhor Jesus, como a tua palavra diz que o Senhor ama as crianças, mas eu encarando o cara, o Senhor ama as crianças, então por favor cura ela. Mas eu não acreditei que poderia curar coisa nenhuma, eu queria bater no cara. Aí orei assim, amém. Já peguei a Denise, que nem pastor ainda, vem aqui. E saímos correndo, eu nem vi, nem deixei a mãe, nem vi se o cara depois me xingou, foi embora. Me ligaram no dia seguinte. Aí eu falei, quer ver, morreu, agora vamos culpar eu. Mal sabe o clima espiritual que eu fui orar. Mal sabe da guerra que foi. O médico chegou no dia seguinte de manhã. A criança normal, ele falou, quem colocou tubo nessa criança? Essa criança não tem nada. Doutor, estão aqui os exames, essa criança não tem nada. No mesmo dia fecharam tudo e já estavam preparando ela para não sei qual dia voltar para a cidade dela. Foi curada. Gente, até hoje eu achei que era mentira, mas é verdade, ela foi curada mesmo. Gente, nós não temos noção de como Deus nos usa. Em ambiente fora, em ambiente que não parece propício. No mundo espiritual não tem TV alta, não tem cara que está rindo de você. No mundo espiritual tem anjos prontos para trabalhar. Tem demônios com medo. Quando você chega e você faz as obras de Deus, os demônios têm medo. Eles sabem que vão apanhar. Eles sabem que vai sobrar para eles. Eu sei de um homem de Deus que não era pastor, não era serafim, não era bispo, não era arcanjo. Ele era um homem de Deus que fazia a obra. Ele chegava num prédio, os demônios berravam nos andares. E lá vem ele de novo,
falando, os demônios berravam nos andares, porque ele está chegando no prédio com medo, porque ele ora no apartamento, dos outros apartamentos os demônios tinham que sair, mas você olhava, ele não era pastor, não era irmão como eu e você sentado na igreja. Queridos, Deus vai usar vocês sem limites. Tem um espírito voluntário que está abraçando esta igreja. Esse espírito que Davi pediu está vindo em abundância sobre vocês, e ele é oriundo de muitas intercessões por este lugar. O Senhor me falou que esse espírito voluntário, esta unção de prontidão que está vindo, Ele me deu uma visão de um caixão. O inferno tinha preparado um caixão para esta igreja, para este ministério. Ele tinha falado, vou acabar com eles, agora eu liquido eles. Mas ali, intercessões são intensas por este lugar. Foram feitas muitas intercessões e têm sido feitas. Então o Senhor me falou que este milagre, ele é oriundo de intercessões antigas. Coisas têm sido oradas e os demônios tiveram que recuar. Agora o Senhor está entregando o fruto do que tem sido orado sobre este lugar. Agora vocês vão viver um tempo bonito. Mas para que isso aconteça, nós temos que fazer um pacto de verdade, de servir a Deus. Quem quer servir a Deus, levante a mão. Abaixe a mão, eu vou fazer uma outra pergunta. Quem ama a Deus, levante a mão. Abaixe a mão. Realmente levante a mão quem quer lutar pelos interesses de Deus. Levante a mão. Última pergunta, abaixe a mão. Quem gostaria de prosperar? Olha, Deus abençoar a minha vida. Levante a mão. As 4 perguntas é a mesma. Elas andam juntas. Fez a obra, orou, elas andam juntas. Amor, fez a obra, Deus vai atender. Deus atendeu, o melhor da terra vai vir mesmo. Põe a mão no teu coração, repita comigo, Espírito Santo. Eu creio na tua palavra. Eu sei que o Senhor me ama. Eu peço perdão diante da tua palavra. Se de alguma forma fui negligente com a tua obra, peço ao Senhor, reveste-me hoje com espírito voluntário. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Espírito Santo, envia os meus irmãos amados, os santos anjos, à minha volta, para fazermos a obra juntos, porque a partir de agora eu estou à disposição do reino de Deus com todo o meu coração. Diga isso, Senhor Jesus, conta comigo. O Senhor não está sozinho na terra. Eu estou aqui para cuidar dos teus interesses. Aplaude a Deus em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Quando Pilatos perguntou para o Senhor Jesus, Pilatos falou, você diz que é rei, mas eu não estou vendo os teus soldados. O Senhor Jesus falou, eu te dou uma garantia que você vai descobrir que eu sou rei. Jesus é rei da tua vida? Então o Senhor Jesus falou, eu te dou uma garantia que eu sou rei, e você vai descobrir que eu sou rei. Quer saber como? Quando os meus súditos lutarem por mim. Isso não é possível agora. Eu vou morrer primeiro, daqui a pouco vou estar. Você vai descobrir. Eu imagino, eu tenho certeza absoluta, tudo bem que Deus não me falou em lugar nenhum, tenho certeza absoluta que esse tal de Pilatos se converteu. Absoluta. Encontro com Jesus, com a verdade, para depois ver Jesus ressuscitar e ver os discípulos pregando, eu me converteria. Mas uma coisa eu sei que a Bíblia me diz, que Pilatos descobriu que Jesus é rei quando descobriu os servos dele fazendo a obra dele em toda a história de Jerusalém, Judeia, Samaria, até o Oriente Médio inteiro. Eu tenho certeza que Pilatos descobriu que Jesus é rei quando o Evangelho já estava na cidade dele em Roma. Eu tenho certeza que depois provou-se para esse Pilatos que Jesus é rei em tempos bem mais distantes, quando o imperador se converteu através de Paulo. Queridos,
O Senhor Jesus só é rei quando nós provamos ao mundo que Ele é rei. E Ele reina na sua vida por causa destas obras. Abre as tuas mãos. Espírito Santo querido, eu quero invocar o Senhor neste lugar. Eu falei o que o Senhor queria que eu dissesse. O Senhor me disse hoje, até o último minuto de vir aqui, eu não sabia que palavra eu tinha que trazer. E nos últimos minutos o Senhor me disse: você vai por esta linha aqui e você fala estas palavras. E eu trouxe para eles do jeito que o Senhor acabou de me orientar. Agora é a vez do Senhor abraçar eles, mudar a vida deles, a cabeça, o coração. É a vez do Senhor revestir eles desse espírito voluntário, porque eles disseram voluntariamente que querem servir o Senhor. Eles disseram que têm interesse de ser uma bênção na terra para o Senhor. Glorifica o teu santo Filho Jesus através da vida deles e use eles com poder, Espírito amado. Eu invoco neste lugar a unção de um espírito voluntário, espírito de prontidão, espírito das boas obras, espírito que faz vocês brilhar a glória de Deus. E sobre vocês repouse esta autoridade de salvar almas, curar enfermos, gerar recursos, fazer milagres, e a glória de Deus que apareça em tudo que vocês fazem por onde quer que se movam. E os santos anjos tenham orgulho de vocês, como vocês sendo seus irmãos mais novos, que eles tenham orgulho de vocês, de ver vocês se movendo pela glória de Deus e eles trabalhando com vocês, e o Rei seja glorificado nas suas vidas de todas as formas. Por isso, diante do que vocês pediram, diante da oração que vocês fizeram, eu tenho a autoridade legal para validar a sua bênção agora. Eu rasgo das suas vidas todo espírito opressor, todo espírito de acusação e de perturbação. Eu declaro o pecado perdoado, eu declaro a sua vida limpa diante de Deus, eu declaro vocês aqui limpos. Eu apago deste lugar tudo que os demônios mandaram em acusação. Eu apago, não no meu nome, mas no nome do Senhor Jesus, não na minha santidade, mas no sangue imaculado vertido na cruz do Calvário, não na minha palavra, mas na palavra do Rei que tem todo o poder, não no que eu acho, mas no que está estabelecido o Senhor, que tem toda a autoridade sobre este mundo. Ele que disse: vai, faça minhas obras. É no nome dele que eu chamo ao perdão, é no nome dele que eu chamo a limpeza, é o nome dele que eu declaro página nova, tempo novo neste ministério. Tempo novo comece hoje. Ao saírem daqui, experimentem a glória de Deus, vivam em milagres, sejam um povo regado, sejam um povo dado a grandes notícias espirituais, sejam um povo familiarizado com as obras de Deus, com a ação dos santos anjos da terra, e todo o tempo brilhe a glória de Deus sobre as suas vidas. Eu resgato agora as suas famílias, eu resgato os seus trabalhos, a sua vida financeira, eu resgato a sua saúde física, porque vocês acabaram de dizer: eu estou à disposição do reino de Deus, eu estou focado na prioridade de Deus. Então tudo lhes vá bem nos seus lares, toda a enfermidade bata em retirada de uma vez por todas. Eu uno as minhas orações com as orações dos pastores que têm orado aqui por vocês. Eu uno para dizer: todos os enfermos sejam curados de uma vez por todas. Doença maldita, você é uma impostora, uma ilegal. Doença, você não tem poder de permanecer dentro desse povo, porque o Senhor da vida indissolúvel deu a vida na cruz, tomou sobre si toda a doença, para que eles fossem curados. Doença, bata em retirada agora mesmo, nunca mais adentre os seus corpos. Eu habilito as suas mãos com poder para curar os enfermos da sua família. Eu liberto da doença os seus animais domésticos, eu liberto as suas casas do poder da maldição da doença. Sejam curados com as suas famílias, em nome de Jesus. Haja salvação nos seus lares, e em tudo lhes vá bem para a glória de Deus. Aplaude a Deus em nome de Jesus. Amém, amém.